Eu fui convidado para fazer uma mensagem com o tema Pais cristãos, mas filhos não. Eu não estou inteirado da congregação qual a situação, se tem muitos pais que têm filhos que não são cristãos, eu não sei, mas eu preparei uma mensagem de maneira que eu gostaria de falar assim com sinceridade. A família, ela é uma instituição que foi criada e que foi idealizada por Deus. A família, ela foi criada para ser um organismo. Sabe, quando você bate o dedinho do pé, o corpo inteiro para acudir o membro. E a família foi criada para ser esse organismo. E a Igreja do Senhor também foi criada com base na família para ser um organismo semelhante à família que foi organizada, que foi idealizada por Deus. De maneira que o foco do nosso problema é o nosso pecado. Deus, ele é perfeito. Ele pensou em tudo para o nosso bem, para que nós tivéssemos uma família maravilhosa. Infelizmente, nós estragamos tudo às vezes. E às vezes não estragamos tudo, mas estragamos uma boa parte. Então, eu não gostaria de vir aqui e ficar dando uma receita que a família tem que fazer assim, tem que fazer assado. Muito ao contrário, eu gostaria de pedir licença para me expor e para expor a minha família, como realmente nós somos. A minha família, nós temos 43 anos juntos, vamos fazer 40 anos de casados. Nós tivemos 5 filhos, 2 biológicos, 3 adotivos. Tem uma filha que foi falecida com 8 anos de idade, um filho divorciado, uma filha casada, uma filha que é mãe solteira, e depois disso, um dos filhos abandonou a Cristo e assumiu publicamente um relacionamento homossexual. Então, o nosso Deus, que é o nosso Pai, ele não se constrange conosco. Ele se constrange com o nosso pecado. E durante todo o tempo, ele está nos amando. O vínculo que Deus tem conosco, o que Deus pensa a meu respeito e ao seu respeito, é que ele tem um vínculo de pai com o filho. E nós vamos pensar também qual o vínculo que nós temos com os nossos filhos, porque deve ser o mesmo vínculo que Deus tem conosco. Não tem ex-filho. O filho, ele abandona o lar, ele apronta, ele faz qualquer coisa, mas ele continua sendo filho. Então, nesta mensagem, eu vou falar um pouquinho sobre a família que é idealizada por Deus, a família que é idealizada pela nossa sociedade, porque nós estamos vivendo no meio de uma sociedade corrupta. E nós não podemos fechar os nossos olhos e achar que nós estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus quer que a gente viva. Vamos também identificar o nosso câncer. Todos nós
temos um câncer, é alguma coisa que nos corrói por dentro. E, às vezes, a gente está tomando um xarope, fazendo uma quimioterapia, fazendo uma radioterapia, e esse câncer não vai embora. Mas existe um remédio que cura esse câncer. E vamos ver como que Deus consegue restaurar a nossa família. Como que Deus consegue restaurar nós que somos pais. Como Deus consegue restaurar os nossos filhos. E como Deus consegue restaurar os nossos irmãos. Vamos falar a respeito da família que foi idealizada por Deus. Olha, Deus é perfeito. Quando Ele idealizou a família, Ele idealizou uma coisa perfeita, sem defeito, sem mácula. Então, para que a família fosse perfeita, Ele deu, basicamente, 4 ferramentas. Se nós usarmos estas ferramentas a qualquer momento da nossa vida, nós vamos conseguir ter uma família perfeita. Deus ele vai conseguir transformar a nossa vida e a vida da nossa família a qualquer momento que nós quisermos. E as ferramentas são, primeiro, a sua palavra. E Ele deu a sua palavra em forma de um manual. Tudo que a gente compra hoje em dia, existe manual. Até mesmo para instalar uma internet, tem manual. Muitas vezes, você trabalha com isso, você é técnico nisso, e você fala, para que eu vou ler manual? Eu sei instalar a internet. E você vai lá e instala. Como eu já tentei fazer, tentei mudar a senha da minha internet e não consegui. Daí eu fui ver o manual. Pronto, consegui. Na nossa família, Deus ele deu um manual, que é a sua palavra. Se nós estudarmos esse manual, a gente vai ter acesso ao segredo de como ter uma família do jeito que Deus quer. Outra ferramenta, Ele deu a disciplina. Disciplina não é bater. Disciplina é educar na justiça. Educar na justiça é ensinar aquilo que é certo. É fazer aquilo que é certo. Outra ferramenta que Deus deu foi uma coisa fantástica. Foi o ambiente. Ambiente de amor. Ambiente de respeito. Um ambiente onde você está fazendo o seu trabalho em qualquer lugar do mundo. Você está desejoso, você anseia de voltar para aquele ambiente, que é um ambiente agradável, um ambiente onde você se sente bem. É o ambiente familiar. O ambiente de amor e de respeito, que é composto pelos pais e pelos filhos. E, finalmente, Deus deu a ferramenta que talvez não seja a mais importante, mas é a ferramenta mais poderosa que existe. É a influência. Dentro da família, cada um dos seus membros, eles se influenciam mutuamente. Os filhos influenciam os pais influenciam os filhos. E aí, então, acontece essa coisa maravilhosa. Então, todas as pessoas, elas têm a oportunidade de ter uma família perfeita. É só usar essas 4 ferramentas. É simples? Não. Mas você quer usar essas ferramentas? Nós temos acesso, nós temos pessoas que podem nos ensinar a palavra de Deus, podem nos dar esclarecimentos, mas os irmãos,
eles não vão conseguir acessar o meu lar, a minha família, para que seja criado um ambiente de amor e de respeito. Depende de mim, no meu relacionamento com os meus filhos. Entendeu? Então, em algum momento, a pessoa conhece a Jesus, ela entende e ela se converte ao Senhor. E isso pode acontecer ou antes ou depois do casamento. E aí a pessoa já está dentro daquele viés de ter uma família perfeita. Usando a palavra de Deus como guia, nós aprendemos que cada membro da nossa família exerce uma função. A função do homem, ela não é conflitante com a função da mulher. A função da mulher não é conflitante com a função dos filhos. Cada um dos membros da família tem a sua função. E o que acontece é que cada um fazendo a sua função se torna uma harmonia perfeita. Então, o marido, ele tem a função de amar a esposa e de ser o provedor. A esposa tem a função de se sujeitar em amor e apoiar o seu marido. Os pais, juntos, têm a função de educar, de ensinar os filhos. Você se lembra do que diz em Provérbios capítulo 22? Diz assim, não precisa lembrar, diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ainda for velho, não se desviará dele. Muito bem, o que é que vocês enxergam de maneira muito comum? Vou dar um pequeno exemplo. O pai, ele fala para o filho: filho, anda na calçada. Mas aí o pai, ele não anda na calçada, ele anda na rua. O pai está ensinando o seu filho. E o que vai acontecer quando ele... Obrigado. O que vai acontecer quando o filho, ele crescer? Ele vai andar na calçada? Se aquilo que é importante para o pai, que é a vida junto com o Senhor, a vida espiritual, ele está ensinando isso para o filho, quando o filho for velho, o que ele vai valorizar? Entendeu? Então, seja lá o que for que os pais estão ensinando para os filhos vão crescer nesse caminho e não vai se desviar dele. Infelizmente, nem sempre nós, como pais, ensinamos o caminho do Senhor para os filhos. O ensino, a base do amor, a verdade, é a influência mais poderosa que Deus ele deu para a família. Eu vou dar o exemplo aqui de um irmão lá de Arthur Nogueira. Esse irmão, ele comentou comigo o seguinte, que na fase da adolescência dele, ele viveu junto com um tio. E ele falou de uma maneira assim, convicta, como se fosse uma coisa importante para ele. Ele falou assim: você pensa, eu nunca vi o meu tio desviar o olhar, aonde ele estivesse, para olhar uma mulher mais bonita. Ele nunca viu o tio dele fazer isso. Ele reparou em um aspecto pessoal da vida do tio dele. Qual que é o resultado? Ele supervalorizou um conceito que ele trouxe para a família dele. E isso daí é maravilhoso, porque em todos os aspectos, os filhos deveriam observar nos pais esse exemplo, que é a influência. Então, numa determinada idade, quando a criança é pequenininha, você está representando a Deus, porque Deus é o nosso pai e nós somos os filhos. Só que nós temos o raciocínio e nós podemos transformar isso em palavras.
A criança, ela não tem o raciocínio, mas ela tem o sentimento. Então, a criança que já tem aquele estigma, aquela marca, aquele sentimento de fazer o que ela quer, você começa com a disciplina, com o ensino na justiça, falando para a criança de maneira que ela entenda. Então, você não precisa ficar dando explicação técnica, mas você diga para a criança: eu não quero que você faça isso. E a criança entende. É muito simples. Mas aí a criança ela vai crescendo e aí para de funcionar. Eu não quero que você faça isso. Aí você precisa dar mais explicações para a criança. E aí você fala para a criança quando se torna um adolescente. Você fala alguma coisa no sentido de que, olha, você quer perder os direitos que você tem? Você quer que eu diminua a mesada sua? E a criança começa a raciocinar. Opa, se eu não fizer o que o meu pai quer que eu faça, que não é nenhum exagero, eu vou perder a minha mesada, eu não vou poder sair determinados dias, eu vou perder dos direitos que eu tenho. E é simples, ele entende. Quando o adolescente se torna um jovem e começa aquela fase desafiadora, aí nós mudamos o discurso também. E nós falamos para os filhos: olha, você tem o direito de você sair e voltar a hora que você quiser. Você tem o direito de ir em balada, de beber bebida alcoólica. Você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida, desde que não esteja dentro do meu teto. Então, quando você tiver condições, tiver o recurso, estiver trabalhando, que você mudar daqui, você pode fazer tudo o que você quiser. E o jovem, ele entende isso. Ele entende que ele não tem o dinheiro para se sustentar sozinho. Ele não tem trabalho e etc. E aí ele se sujeita a fazer aquilo as regras que os pais colocam. Então, é justamente na família que nós aprendemos a coisa mais maravilhosa. Os irmãos, eles brigam. Isso é uma realidade. Mas eles se amam. Um irmão, ele dá o suporte para o outro irmão. Dar suporte não significa tolerar, significa apoiar. Eu consigo me lembrar de várias situações em que eu apoiei o meu irmão ele me apoiou. É justamente na família que nós toleramos o erro, mas só que o erro não fica sem bronca. Aí a gente fala, um irmão ele fala para o outro: você está errado. Mas recentemente eu me lembro que um vizinho lá de onde eu moro, eu não sei o que aconteceu, mas eu só ouvi de longe alguma coisa no sentido de que ele usou crack e ficou muito louco e começou a bater na mulher e não sei o quê. Aí chegou o irmão dele e ele falou assim: você quer matar o pai? O que ele estava querendo dizer com isso? Olha a sua atitude. Com essa sua atitude, vai causar um desgosto tão grande que você vai acabar matando o nosso pai. Um irmão falando para o outro irmão. E esse irmão chamou a polícia, por acaso, porque aquele lá estava drogado? Não, ele tolerou a situação, mas não ficou sem chamar a atenção. É justamente na família que os irmãos desenvolvem a intimidade. Você se lembra quando você contou uma coisa importante para o seu irmão ou para a sua irmã, e que você chegou para ele todo sem jeito e você falou assim: você sabe de quem que eu estou gostando lá da escola? É a fulana. Isso daí é uma coisa importantíssima naquela idade. E aí nós temos uma intimidade entre os irmãos que nós falamos dos nossos segredos. Os irmãos, embora tolerem o erro do irmão, mas têm a bronca.
Quantas vezes que meu irmão me chamou atenção? Quantas vezes que eu chamei a atenção do meu irmão? E a gente aprende isso na família. Nós aprendemos que na família o ambiente ele é de amor. Nós desenvolvemos o respeito mútuo. Entre os irmãos existe essa confiança, essa intimidade. Nós podemos falar de coisas absurdas. Eu vi um disco voador. Nós podemos falar isso para os nossos irmãos. E os nossos irmãos, eles vão falar assim, é mesmo? E como era o disco voador? E depois acaba chegando na conclusão que ele estava sonhando. Então, olha só, com o amor, o respeito mútuo, é um ambiente propício para grandes transformações. Quando nós nos relacionamos, somos jovenzinhos, que nós nos relacionamos ali naquele ambiente, lá no futuro, quando eu tiver problemas financeiros, emocionais, psicológicos, com quem que eu posso contar? Com o meu irmão, que já vivemos experiências parecidas, um dando suporte para o outro. Essa que é a vontade do Senhor. Quando uma criança chega em casa e ela aprendeu na escola um palavrão desse tamanho, e a criança não está acostumada a ouvir isso na família, ela chega em casa e ela, de um jeito ou de outro, ela pega e solta aquele palavrão. E aí os pais fazem o quê? Batem nos filhos? Não. Deus, ele pensou uma coisa perfeita. Os pais chegam nos filhos e falam, nossa, aonde você aprendeu essa palavra? Ah, eu aprendi na escola. Mas você sabe o que essa palavra significa? Sabe? Começa a questionar. Você sabe o que significa isso? Quando você falou essa palavra, você estava direcionando essa palavra para mim ou para alguém? Por que você falou essa palavra? E aí nós que somos pais, nós damos o convencimento de que não é adequado. E aí nós concluímos dizendo assim para a criança, olha, mesmo que você tenha ouvido isso daí na escola, e você vai continuar ouvindo, mas aqui na nossa casa nós não falamos essa palavra. E a criança entende. E a criança não fica falando esse tipo de palavrão. E as crianças vão aprendendo. Então, este é o ambiente de respeito, de aceitação e que faz a mudança de atitude. E nós aprendemos com Jesus que só existe um pecado que não tem perdão. Qual é o pecado que não tem perdão? O pecado contra o Espírito Santo. E quando Jesus revelou isso para os seus discípulos, ele não estava falando da família. Era uma situação totalmente diferente. Então, não dá para nós usarmos esse ensino na família de que existe algum pecado que um filho pode pecar contra os seus pais, os pais contra os filhos, o marido contra a esposa contra o marido, que não tenha perdão. Mas essa não é a realidade em que nós vivemos. E Jesus, ele já explicou por quê. É por causa da dureza do nosso coração. Se existe algum tipo de não perdão na família, a razão é que o meu coração, ele é duro, e eu não quero perdoar, tanto para o esposo como para a esposa. Ou seja, na família, todos os pecados eles podem ser perdoados. Tem bronca? Tem bronca. Tem consequências? Tem consequências. E o perdão, ele leva à estabilidade emocional. E eu tenho um monte de exemplo para falar, mas eu não vou falar. Porque todos vocês têm exemplos de perdão dentro da família que
que criou nos filhos uma estabilidade emocional. E os filhos têm a certeza que a família é o melhor lugar que existe. Filhos. Vamos falar um pouquinho dos filhos. Nós aprendemos na família que filhos é a coisa mais maravilhosa que existe. Filhos é um milagre de Deus. Você tem filhos? Você se lembra quando nasceu seu filho? Você se lembra que quando você pegou o seu filho na mão? Você se lembra que quando você olhou para o seu filho, ou sua filha, você começou a olhar os detalhes. Você pegou na mãozinha, no pezinho. É igualzinho o pezinho da mãe, a mãozinha da mãe. A carinha, aquela coisinha mais linda. É igual a minha esposa. O corpinho assim, olha, tão frágil. Uma coisa tão doce, tão maravilhosa, foi feito por Deus. E foi feito por Deus, e Ele deu para a gente, como um presente, uma coisa maravilhosa. E você começa a refletir sobre isso, a criança começa a espirrar, começa a tossir, começa a ficar com febre, dá um desespero, porque você fala, eu posso perder o meu filho. E aí você fica tão encantado que você se esquece. E você pensa que esse filho é seu, mas não é. Esse filho pertence a Deus. E aí Deus, Ele deu uma responsabilidade para nós como pais, de criar essa criança para que se torne um adulto e sirva ao Senhor. Esta é a finalidade. O propósito que Deus, Ele deu os filhos para a família. E chega no momento em que os filhos, eles se convertem ao Senhor. E aí você fala, eu já sou convertido há tantos anos, há 33 anos de conversão, eu sou maduro, eu sou uma pessoa que eu sei tudo, comparado com meu filho que acabou de se converter. E é esse daí que é o erro mais básico. Porque depois de ser pai, eu me tornei o irmão do meu filho. E eu preciso olhar para o meu filho de uma maneira diferente. Olha só, a igreja é a extensão desta família. Porque a igreja ela foi criada pelo Senhor, foi idealizada pelo Senhor. A igreja do Senhor, ela é perfeita. E hoje nós falamos um pouquinho a respeito dos nossos pecados, porque os nossos pecados contaminam a igreja, contaminam os nossos irmãos. E os nossos irmãos são influenciados por nós, e daqui a pouquinho, se ninguém fala nada, o pecado toma conta de todos os irmãos, e é assim que funciona. Por isso que os pais devem educar na justiça, ensinar o que é certo, mas viver o que é certo. Quando se fala na Bíblia a respeito do ensino de Jesus, no grego usa uma palavra diferente, é o didaquê. E o significado de didaquê, ou seja, o ensino de Jesus, é que o ensino de Jesus era o ato como sendo o conteúdo do ensino. Ele ensinava aquilo que ele vivia. Ele falava as coisas que ele viveu, o conhecimento que ele tinha com Deus. Então, a igreja é a extensão da família. E aí nós, todos irmãos, porque aqui nós não temos situações em que existem irmãos aqui que são os nossos pais. O que existe é que existe o arrimo de família.
Aquele irmão mais velho que paga a conta de água, paga a conta de luz, que se preocupa com a comida, será que no armário tem comida para a nossa família comer, que dá até o final do mês? Alguém está pensando nisso. E esse que está pensando nisso é o nosso irmão arrimo da família, que está se preocupando com os irmãos mais novos. E aí o que acontece? Quando nós, mais velhos, surpreendemos os nossos irmãos em pecado. Olha só, Jesus, ele simplificou a coisa. Quando eu, Marcos, surpreender um irmão em pecado, eu vou lá e falo com o irmão. Simples assim. Não é para eu chegar no Adalto e falar, Adalto, olha, eu surpreendi uma pessoa, um dos nossos irmãos em pecado. Você tem que fazer alguma coisa? Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que se eu surpreendi, eu vou lá e converso. E aquela palavra usada lá, repreende o irmão, é genérico. Eu não tenho que xingar, eu não tenho que chamar atenção. De público, então, muito menos. Eu tenho que conversar com o irmão. E a Bíblia, ela fornece uma lista enorme de o que é pecado e o que não é. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 21, fala de uma maneira bem genérica. Os covardes, os incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, os feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. Se algum de nós estivermos dentro, cometendo algum tipo desse pecado, olha, ele falou todos os mentirosos. E a mentirinha é uma coisa terrível. Então, nós temos que nos estimular mutuamente a não estarmos pecando, especificamente com relação à mentira. Nós estamos falando da família, mas também estamos falando da igreja. Então, na igreja que Deus ele idealizou, nós devemos viver como irmãos, devemos procurar ter vínculos de irmãos. E aí, então, naturalmente, vai acontecer conflitos de relacionamento, mas vai acontecer também que eu vou surpreender algum irmão em alguma falta. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim, ó. Vamos nos lembrar que o livro de Gálatas, ele foi escrito pelo Paulo. Por quê? Porque haviam no meio daquela igreja, na Galácia, irmãos que veio de uma descendência judaica e irmãos que veio de uma descendência gentil. E esses irmãos que são de uma descendência judaica, eles estavam dizendo para os irmãos que para que eles pudessem ser perfeitos em Cristo, eles precisavam fazer a circuncisão, que fala na lei de Moisés. E aí Paulo, ele escreve combatendo essa ideia pecaminosa, porque se você se circuncidar, porque na lei diz que era para circuncidar, você está anulando a aliança que você tem com Cristo. E aí no capítulo 6, versículo 1 e 2, ele fala assim, ó: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrige-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Infelizmente, em português, não tem uma palavra mais próxima da palavra grega, corrige-o. E aí, os tradutores colocaram a palavra
Se você surpreendeu o irmão, corrige-o. Só que a palavra no original, que é catartizo, a definição de catartizo é a ação de tornar alguma coisa completa ou perfeita. E como que a gente vai falar isso em português? Tem que traduzir o que significa a palavra. Então, quando eu surpreender um irmão em alguma falta, eu devo conversar com ele de maneira a torná-lo perfeito, a torná-lo completo. Vai ser xingando que eu vou fazer isso? Vai ser chamando a atenção publicamente, com cara de bravo, que é o que é mais fácil de fazer? Não. Eu tenho que conversar com ele e fazer com que ele entenda que ele pode se tornar completo, abandonando aquela atitude. Então, é justamente na família que nós conseguimos mostrar o erro, mostrar o pecado de uma maneira de boa. Nós podemos falar sobre isso, sem ofender, sem levar a pessoa a sentir um peso de acusação, embora ela esteja fazendo alguma coisa que Deus não queira. Nós podemos questionar os nossos irmãos se aquela atitude agrada a Deus. E nós podemos levar os nossos filhos, porque nós estamos falando de família, ao arrependimento. Nós podemos restaurar os nossos filhos. É justamente na família que nós damos o suporte, ou seja, o apoio, para carregar as cargas juntos. Apesar das dores, apesar do amadurecimento, como nós vimos na aula dominical, aquele irmão que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, que estava vivendo no pecado, ele viveu uma experiência. E aí ele se arrependeu. Quando ele voltou para a igreja, ele voltou mais maduro. Quantos de nós precisamos ser pessoas maduras? Uma pessoa madura, ela acolhe o outro. É isso que acontece na família. E muitas vezes nós temos o filho abacate. O filho abacate é aquele filho que você olha para ele e ele está verdinho. Você fala, meu filho está maduro. Aí o filho vem com uma conversa de quem engravidou uma moça, ou se é uma filha, ela vem com a conversa de, olha, eu estou grávida. Está vendo? Não está maduro. Para que você veja um abacate e veja que ele está maduro, você tem que pôr a mão nele e apertar. Aí você sabe que está maduro. Durante todo o tempo, o Senhor, Ele está nos apertando para ver se a gente amadurece. Olha, tem um mundo ali fora, e existem pessoas, e vocês foram parte dessas pessoas, que estão desejando conhecer o Senhor, que querem fazer a vontade do Senhor, mas até aquele momento não conheceram a verdade, como fala nas Escrituras. Vamos mudar um pouquinho de assunto, eu vou falar rapidamente sobre a família que a sociedade idealiza. Olha, eu não vou falar muita coisa, porque todos nós vivemos aqui na sociedade e todos nós sabemos o que a sociedade ela fala a respeito da família. A família idealizada pela sociedade, ela não é perfeita. Não existe família perfeita. Muita gente nem acredita em Deus. Muita gente nem acredita que foi Deus quem criou a família. E a cartilha da família na sociedade são as leis que são criadas. E todos nós somos obrigados a cumprir a lei, porque senão podemos sofrer das consequências. E há não muitos anos atrás, foi feita uma lei da união estável. A união estável é que o homem e a mulher podem se juntar e depois podem
ter a dissolução dessa união estável. Ou seja, podem se separar. Mas só que não é só o homem e a mulher. Podem ser 2 homens, podem ser 2 mulheres. Eu trabalhei na Coab em Campinas e os casais homoafetivos precisavam fazer o documento de união estável para poder conseguir uma casa. Isso é o que diz a lei, né? E o ambiente da família, que deveria ser um ambiente seguro, nós vemos nas novelas, na mídia, na sociedade, que é um ambiente de gritaria. Quem fala mais alto é aquele que ganha. E aí a sociedade, o inimigo do nosso Senhor, ele usou a ferramenta mais poderosa que Deus deu para nós. E se tornou a arma mais poderosa contra a nossa família, que é justamente a influência. Quem aqui não é influenciado no serviço, quando assiste uma novela? Quem não é influenciado? Todos nós sofremos influências. E os nossos filhos também sofrem influência. E aí, nós estamos falando de pais cristãos e filhos que não são cristãos. Os pais que são cristãos deveriam prestar atenção nos filhos, porque muitas vezes a influência maior não é a influência que nós estamos dando para os nossos filhos, é a influência que o mundo, a sociedade, todo mundo está influenciando nossos filhos. E muitas vezes nós não estamos percebendo. Nós não estamos percebendo os palavrões que os nossos filhos falam, porque nós não estamos falando com os nossos filhos. E a sequência é, em algum momento, ou antes do casamento, ou depois do casamento, esta família conhece a Cristo, se converte ao Senhor, e aí se transforma numa pessoa convencional. Uma pessoa convencional é aquela pessoa que é normal. É um cristão normal. Uma pessoa que faz tudo certinho. Só isso. É um pai de família que é só isso. O que eu preciso fazer para ser um bom pai de família? Não posso bater no filho. Tenho que prover do sustento dos meus filhos, da minha família. E mais qualquer outra coisa. Mas é só isso. Então, a mídia diz que o casamento existe para você ser feliz. O motivo de você se casar não é para fazer o outro feliz. E aí vai acontecendo isso. O compromisso é superficial. É esta a família idealizada pela nossa sociedade. Nós vivemos isso durante todo o tempo. E as coisas do Senhor vão ficando um pouquinho assim, meio de lado. Nós nos tornamos pais convencionais. Os nossos filhos se tornam filhos convencionais. Outra situação que é bem agravante, eu nem sei se alguém aqui pensa diferente, mas eu vou falar mesmo assim, tá bom? Olha, a sociedade prega que os pets, os cachorros, os gatos, eles foram elevados à categoria de filhos. E aí, quem é que nunca teve uma experiência de ter um cachorrinho e chegar no cachorrinho e falar assim, vem com o papai, vem. Quem que nunca fez isso? Eu fiz isso já, numa situação que eu tive um cachorrinho lá. Nós elevamos a categoria do pet, do cachorro, à categoria de filho. E o que acontece com os nossos filhos? Nós tratamos os nossos filhos, a gente rebaixa a categoria dos filhos à categoria de animal. E a gente não vê que acontece isso. E aí a gente interrompe o próprio relacionamento, a própria conversa. Olha só, a gente pode acessar a internet e descobrir que para as crianças de até 2 anos não é adequado dar um celular ou deixar a criança mexer no celular. De 2 anos até 12 anos,
O adequado é que a criança tenha o contato com o aparelho celular por 1 hora por dia. E daí aumenta um pouquinho quando for adolescente. Essa é a nossa realidade? Não é. O que está acontecendo com a gente? A gente está reclamando de que os nossos filhos, eles não são cristãos? A gente está reclamando que os nossos filhos, eles estão longe de nós? Eles estão se comportando de uma maneira que nós não nos agrada? A gente está reclamando que os nossos filhos, eles não buscam os nossos interesses. Eu vou dar um exemplo que todo pai ele vai entender. Olha só, o meu filho usa a minha ferramenta, tem um conjuntinho de ferramenta lá, alicate, martelo, prego e um monte de coisa. E sabe o que ele faz depois que ele usa? Ele deixa tudo largado lá. Isso daí me estressa. Estou exagerando um pouquinho, tá? Não me estressa. Mas eu conheço pessoas que se estressam. Por quê? Porque os meus interesses são diferentes dos interesses dos meus filhos. Eles não estão buscando os meus interesses. E aí não tem como eu não perguntar para mim, mas eu estou buscando os interesses do meu pai, que é Deus? Se eu não estou buscando os interesses do meu pai, como que eu posso reclamar que o meu filho não busca os meus interesses? Percebeu essa relação de pai e filho? A gente tem que colocar em prática essa relação. A relação de ensino hoje em dia, na família que a sociedade idealizou, é um relacionamento de medo, de ameaças e etc. Então, nós estamos vivendo o pior momento aonde o relacionamento familiar ele está indo por água abaixo. E eu queria dar um exemplo assim, olha. Na família que Deus idealizou, os nossos filhos, eles fazem assim, pai, me ajuda. O que é que você faz pelo seu filho quando ele fala assim, pai, me ajuda? Olha, você pode estar irado porque seu filho deixou o seu martelo jogado no chão. Mas na hora, você dá a mão para ele e você atende qualquer coisa que ele pedir. Entendeu? Na família que a sociedade idealizou, na família que nós vivemos hoje, é diferente. Porque os nossos filhos, que nós achamos uma gracinha, que nós amamos, e ele foi crescendo, e aí os nossos filhos eles já não estão de acordo com aquilo que nós pensamos. Por exemplo, os nossos filhos não querem vir mais na igreja. E aí eu fico bravo. E aí o meu filho ele começa a se distanciar. Essa que é a realidade. E aí chega um determinado momento que o comportamento dele está igualzinho àquilo que a gente vê na sociedade. Está longe da vontade de Deus. E aí o nosso filho, ele está assim, ó, na beira do precipício. E ele está numa crise de identidade. E aí, naquela reaçãozinha, aquele esforço que ele tenta fazer o melhor, ele pega, olha para a gente e fala, pai, me ajuda. Qual é a nossa reação? Depois que a gente está todo irado, decepcionado, normalmente a gente fala, sai daqui! Olha só para onde que a gente está mandando o nosso filho. Vocês estão percebendo que o problema não são os nossos filhos. O problema não são somente nós que somos os pais. O problema
É o nosso pecado, a nossa desobediência, a nossa vontade de não obedecer a Deus. E aí, eu diria que, de uma certa forma, todos nós estamos passando pela síndrome, a síndrome de Tomé. Vamos abrir lá em João capítulo 20, versículo 24, para nós encerrarmos. João capítulo 20, versículo 24 em diante, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. O Tomé, ele não acreditava. Muito semelhante a todos nós que muitas vezes não acreditamos. Seguindo no versículo 26, diz assim: Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos com os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus está dizendo que todos nós aqui somos mais bem-aventurados do que Tomé, porque nós não vimos Jesus e nós cremos em Jesus. Mas o que está acontecendo conosco, com a nossa família? Nós estamos passando a síndrome do Tomé. O Tomé, ele passou esse tempo todo com o Senhor, os 3 anos, e mesmo assim não acreditava em Jesus. Há quanto tempo que Jesus está conosco? E nós não estamos acreditando em Jesus, não estamos acreditando que Jesus ele consegue transformar a nossa família. Olha, a questão de um mês e meio, uma das filhas, ela ficou muito feliz porque a minha netinha tá aprendendo a andar. E aí, então, ela mandou um zap dizendo: Mãe, a Eloá, ela deu 2 passinhos. Olha que coisa importante. O nosso desafio hoje é darmos um passo. Darmos um passo na direção do Senhor. Então, você se identificou em alguma das partes que nós falamos aqui? A sua família é perfeita? Você gostaria que a sua família fosse do jeito que o Senhor quer? Olha, podemos dar um passo. É possível Deus transformar a minha família, a sua família. É possível Deus transformar a minha vida, a sua vida. Não vamos desistir. Vamos caminhar em direção ao Senhor. Nós podemos mudar isto hoje. E para isso basta falarmos com o Senhor. Então, vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Vamos falar isso para Ele
para que Ele transforme a nossa vida e a nossa família. Vamos orar.